E aí pessoal, eu sou o Eduardo Jardim e esse é mais um jogo falado, mais um especial Copa, dessa vez a Espanha. Espanha, a gente começou falando do grupo, primeiro a Alemanha, né, agora a Espanha, é, uma das campeãs também, né, dessa Copa. A Espanha que tem um título conquistado em 2010, né, lá na África do Sul. E vamos falar um pouquinho sobre a Espanha. O ciclo espanhol foi bom, porque passou por uma renovação, né? Muitos nomes importantes não são mais convocados, pelo menos em relação à última Copa, né? O Luiz Henrique vem fazendo esse trabalho desde que ele assumiu, né? E acabou que o desempenho nas competições foi bom. Acho que pode-se dizer que foi bom, né? Foi o primeiro do grupo, classificou direto para a Copa. O grupo não era muito difícil, é verdade. Tinha a Suécia, a Grécia, Kosovo e Geórgia. Mas classificou em primeiro. 6 vitórias, uma derrota, um empate. Na Nations de 2020 chegou até a final, né? Perdeu para a França de virada por 2-1. Foi aquele gol polêmico do Mbappé, que estava impedido, não estava, a bola desviou, enfim. Desviou no pé do zagueiro espanhol, né? Na Nations desse ano se classificou, né, para a próxima fase, para o quadrangular final, que vai acontecer em 2023. Primeiro do grupo, também um grupo, né, que tinha Portugal, Suíça, República Tcheca, e passou em primeiro. Na Euro também chegou até as semifinais, se não me engano. Chegou até as semifinais, perdeu para a Itália, né, nos pênaltis, depois de 1-1 no tempo normal. Então, assim, teve resultados, se não expressivos, com o título, mas um time cheio de jovens, talvez nenhuma estrela assim, top mundial, nenhum dos melhores jogadores do mundo, talvez, na seleção, e conseguiu chegar muito longe. Eu gosto muito do Luiz Henrique, acho o trabalho dele muito bom. É um cara com muita capacidade e tá levando bem, na minha opinião. Pega a Jordânia antes da Copa, dia 17, depois estreia contra o Japão, contra a Costa Rica. Quem estreia contra o Japão é a Alemanha, que é do mesmo grupo, né? E tem um desafio, em teoria já começa com o desafio mais fácil do grupo, né, para tentar vencer. Enfim, a convocação, a gente está passando aí na tela, tem muitas dúvidas, né? Inclusive saiu esses dias, né? A pré-lista não saiu oficialmente, mas o jornal AS apurou, né, que o De Gea ficou fora, não vai ser convocado. O Sérgio Ramos entrou na lista, mas provavelmente também não vai, ele não é convocado desde março já. Então é difícil que esteja na lista final. E Iago Aspas também é um que dificilmente vai estar na lista final, muito porque ele não rendeu na seleção, e o Luiz Henrique já falou isso mais vezes. Na última convocação, inclusive, para a Nations, ele falou que ele priorizava quem rendia com ele, quem chegava no esquema dele conseguia render, jogar, né? E o Iago Aspas não fez isso, então dificilmente vai estar na Copa. Tem algumas dúvidas, é claro, como eu falei, esse é o time, a provável escalação base, mas pode ter muita mudança. Por exemplo, o Oyarzabal, né, Mikel Oyarzabal, jogador da Real Sociedad, se machucou no começo do ano, até agora não voltou, mas ainda é dúvida para ver se vai para a Copa ou não. Era um dos principais jogadores da equipe. Eu não coloquei aí, mas talvez pode aparecer, né, na lista. E como a lista não foi oficialmente divulgada inteira, como a da Alemanha foi, por exemplo, então a gente não tem como confirmar se ele estava lá ou não, né? O Luiz Henrique é um cara que roda muito o time, então tem muitas dúvidas nessa parte. Por exemplo, a zaga, o Laporte vai estar disponível, vai ser convocado. Ele se machucou muitas vezes, mas quando ele estava disponível também jogou, foi titular, enfim. O Sérgio Ramos, que foi convocado, né, como eu acabei de falar há pouco tempo, mas não tá na pré-lista, mas não vem jogando. Será que ele vai estar na Copa? O Nico Williams, né, o irmão do Iñaki, ambos jogadores do Bilbao, se naturalizou espanhol, estreou pela seleção. Será que ele vai estar na Copa também? É um bom nome, que foi, na minha opinião, foi bem na última convocação que ele foi, e pode ser que apareça. O Marcos Alonso também é uma das opções na lateral esquerda, que você tem Alba, Gaya e ele, então ele talvez tenha algumas mudanças aí. Foi a que eu achei mais confusa até, das que eu estudei até agora, para ver se saía a convocação final, né? Então, enfim, para ver quem ia para a convocação final, né? Corrigindo. Então, enfim, é bem complicado para saber, mas tem alternativas aí. Talvez a grande surpresa mesmo tenha sido o De Gea, que tá em boa fase no United, mas na seleção realmente nunca rendeu muito.
O Unai Simon é um grande goleiro, o Roberto Sanches também do Brighton é um bom goleiro. Enfim, então tem as alternativas aí, né? Então agora a gente vai falar de time base, movimentações, enfim. Então, pessoal, falando um pouquinho do time base, é importante pontuar que o Luiz Henrique muda bastante a formação da equipe, né? Ele varia bastante entre os seus jogadores, por isso que até, diferente das outras seleções, essa eu deixei com dois nomes em algumas posições, né? E vale lembrar, como eu já citei antes também, lá na introdução, muitos nomes em dúvida na Espanha ainda, né? Laporte, Oyarzabal, por lesões, o Dani Olmo mesmo nas últimas convocações ficou lesionado, né? Então a gente talvez não saiba certinho, né? Mas basicamente é isso. Normalmente a equipe entra no 4-3-3, o Nai Simon no gol, né? É o titular. Na direita, Carvajal e Azpilicueta. Aliás, essa é a posição que eu acho que mais troca, porque um jogo é o Carvajal, outro é o Azpilicueta. Na zaga tá o Pau Torres e o Eric Garcia, na esquerda Jordi Alba, às vezes o Gaiá também. Como primeiro volante Busquets ou Rodri, Carlos Soler ou Gavi, Coque ou Pedri, na frente Pablo Sarabia ou Dani Olmo na esquerda, Ferran Torres ou Asensio, esqueci de colocar também na direita, o Morata no meio. O Morata também já foi substituído pelo Raul de Thomas e pelo Borja Iglesias. Eu acho que o Raul de Thomas vai acabar não indo para a Copa. O Borja Iglesias tem chance, sim, grande chance de ser um reserva, o principal reserva, né, como centroavante. Tem o Ansu Fati também, que pode jogar pelos dois lados, né? Mas enfim, então são alternativas boas ali. Só essa posição de centroavante eu acho fraca, mas tem essas alternativas. O que a Espanha joga? A Espanha joga numa. A Espanha utiliza muito a troca de passes, né? Tradicional estilo espanhol de trocar passes curtos e se movimentar bastante dentro da sua zona. Quase um jogo de posição. Quase não, é um jogo de posição, né? Que quando a bola está no meio, os jogadores se aproximam para auxiliar e fazer a zona de apoio, né? Para receber essa bola. Na frente, muitas vezes são utilizadas jogadas nas costas dos laterais, como vou mostrar nas imagens daqui a pouco, principalmente no vão entre os zagueiros e o lateral, quando a outra equipe não marca com tanta amplitude, né, tão aberto, com uma linha de 5, por exemplo, já dificulta um pouquinho, mas com uma linha de 4 é mais fácil. O que é um ponto fraco da Espanha acaba sendo nesse estilo de jogo, quando enfrenta justamente equipes que defendem com bloco de 5 ali e 4 no meio, acaba ficando muito fechado e a Espanha não tem grandes jogadores assim no 1 contra 1. Tanto o Dani Olmo é bom, é um cara veloz, mas ele não tem tanto esse drible, a condução dele é boa, mas às vezes falta um pouquinho para quebrar essa última linha. O Ansu Fati é esse cara também, talvez poderia ter essa qualidade, mas na seleção ainda não conseguiu demonstrar isso, né? E também teve muitos problemas de lesões recentemente, né? Mas então a Espanha acaba sofrendo quando acontece isso. É uma das alternativas que as equipes podem usar para bater, né, a Espanha. Uma das jogadas também que a Espanha tenta bastante é quando a triangulação está sendo feita no meio, com o meia pelo lado esquerdo, o primeiro volante e o ponta também pelo lado esquerdo, isso também acontece pelo lado direito. Só estou pegando o esquerdo porque, se eu não me engano, nas próximas imagens a gente vai mostrar. Essa bola tentada ali na frente para o Morata receber, puxar um pouquinho, receber e fazer o pivô, né? Muitas vezes no próprio jogo contra a República Tcheca, que foi um dos últimos, né, na Nations. Aliás, não foi um dos últimos, não. Foi antes das partidas contra a Suíça e Portugal. O Raul de Thomas que jogou e ele não conseguia fazer isso. Ele não estava conseguindo sustentar o duelo e segurar a bola. Então, a Espanha teve muita dificuldade nesse tipo de lance, tanto que os dois gols saíram pela jogada, justamente na entrada lateral, cruzamento, saíram os gols, enfim. Mas essa bola pelo meio não entrava de jeito nenhum, porque o Raul de Thomas não estava conseguindo sustentar. O Morata, em que pese questionar sua qualidade técnica, eu mesmo já critiquei bastante ele, mas ele é um cara que sabe muito bem fazer isso. Ele tem suas virtudes e uma delas é essa. Ele consegue fazer muito bem o pivô, segurar bem e tirar os zagueiros dessa zona de conforto, né? Puxando um pouquinho e abrindo espaço para os seus companheiros. A gente vai mostrar em imagens também. A saída de bola da Espanha é um dos principais pontos que tá com uma certa dificuldade. Quando os times principalmente marcam o bloco alto, a troca de passes deles não tá gerando tanto espaço e muitas vezes fica difícil para sair de trás. Então, pessoal, aqui nessa parte é para mostrar só a dificuldade que a Espanha tem na saída de bola, né? Como eu falei, ainda não está totalmente acertada e muitas vezes causa problemas, né? Nessa partida contra a República Tcheca, o Marcos Alonso está com a bola pelo lado esquerdo e ele puxa para a perna ruim, né? A perna direita,
e a República Tcheca está marcando em bloco alto, então todos os jogadores estão pressionados. Você vê ali o Nico Martinez, o Rodri na frente, ali mais na frente o ponto esquerdo dessa partida, o Dani Olmo ali na frente também, né? E o Marcos Alonso não tem opção. Você vê que a República Tcheca subiu e marcou em cima, não tem opção para sair jogando, e isso acaba complicando um pouquinho o time espanhol. Nessa situação é só para mostrar já um benefício, né? Uma coisa boa, digamos assim, da Espanha. O Koke fez esse lançamento, né? Foi ele que fez. A bola já teve saindo, né? Você vê, ela já está viajando, né? Foi depois do lançamento. Mas para mostrar como o jogo de posição funciona, perto dele já tem o Rodri, já tem o Morata que subiu, já tem o Carlos Soler, enfim, várias alternativas. É como eu falei, aquela parte do auxílio, né, da zona de apoio do jogo de posição, que inclui, né, sempre ter jogadores próximos à bola para dar alternativas de passe, né. Aqui contra Portugal, para finalizar, é o que eu falei sobre entrar nas costas dos laterais aqui, ó. O João Cancelo, Portugal estava defendendo em uma linha de 4. O João Cancelo saiu para marcar o ponta e o Gavi entrou livre por aqui. E ele acabou recebendo esse passe, a bola já estava viajando nessa hora. Ele recebeu o passe e cruzou para o meio nessa jogada em questão. Então, as considerações finais, expectativa para mim a Espanha é um bom time, me agrada bastante. Acho que falta ali um principal nome, talvez, mas muitas seleções ainda faltam, né? Esse jogador de nível mundial, como eu falei. Quando eu digo jogador assim, é claro, eu vou citar alguns: o Messi, o Mbappé, o Neymar, o Benzema, enfim, são caras que as outras seleções, principalmente as outras favoritas, têm, né? E a Espanha talvez não tenha, mas tem muitos bons nomes, tem muitos bons nomes jovens também, que certamente vão estar nos próximos ciclos. Eu acho que vai pegar a segunda colocação do grupo. Eu vejo a Alemanha um pouquinho melhor para conseguir, mas também aposto na Espanha chegando ali até as quartas, e não seria surpresa nenhuma se fosse até uma semifinal, por exemplo, também. Mas a minha expectativa é a Espanha chegando até as quartas. Oitavas eu já considero pelo menos uma campanha ruim. Fechou? É isso, pessoal. Se você gostou, dá seu like, se inscreve aí, ajuda a gente, dá essa moral, compartilha, enfim. Até a próxima. Valeu!